Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje falamos de ar-condicionado e por isso temos connosco a Mariana. Olá, Mariana. A Mariana Simões é a nossa especialista em energia e sustentabilidade e vem mais uma vez falar-nos de calor e frio, porque é disso que falas todos os dias, Mariana. Já temos um episódio, que aliás podem rever, o episódio sobre arrefecimento, em que falámos das várias soluções para arrefecer as nossas casas. Também temos um de aquecimento para aquecer as nossas casas, portanto, inverno e verão. Agora, vamos para verão, esperemos que este ano seja de algum calor, porque frio e chuva já tivemos muito. Agora, eu friorenta-me, confesso, mas também quando toca a calor, a gente também precisa de um bocadinho de fresquinho em casa. E nem todas as casas estão devidamente preparadas, já falámos várias vezes sobre isso, que há muitas casas em Portugal que não estão devidamente preparadas para o clima que às vezes se faz mais extremo em algumas alturas do ano. Mariana, eu quero falar muito contigo sobre ar-condicionado, porque já me disseste várias vezes que é a solução mais eficiente para arrefecer a casa, continua a ser? Sim, mais eficiente Continua e mais económica e mais versátil, porque no fundo dá aqui para as duas épocas. Para aquecer e para arrefecer. E mais eficiente e mais económico são palavras que são música para os meus ouvidos. Portanto, vamos lá tornar isto eficiente. Sabes que eu sou muito leiga nestas coisas, não percebo nada. Eu olho para o comando e vejo lá muitos botõezinhos com muitas coisas, para o comando do ar-condicionado, e está lá uma coisa que diz modo eco. Diz-me, Mariana, aquilo é a melhor coisa que está ali? É eco? Quer dizer que é mesmo a melhor solução para todas as vezes que eu usar o ar-condicionado? Nem sempre. Deveria ser, mas nem sempre. Porque, de acordo com os testes que temos feito aos equipamentos, o modo eco, na maioria dos casos, promove efetivamente uma redução do consumo de energia, mas nem sempre sem comprometer o conforto. Ou seja, em alguns casos, temos uma redução, por exemplo, da temperatura na altura de aquecimento, portanto temos uma temperatura mais baixa do que aquela que seria confortável para não consumir tanta energia, e para a época de arrefecimento o contrário, ou seja, podemos ter uma temperatura já mais elevada do que aquela que seria a confortável. Portanto, depende dos equipamentos. Ajuda-me, como é que eu sei? Depende dos equipamentos, que a melhor forma é experimentar o modo eco e efetivamente verificar se a temperatura que é fixada pelo equipamento é suficiente para manter o meu conforto. Se for, podemos então utilizar este modo e poupar alguma energia. Caso contrário, mais vale selecionarmos uma temperatura adequada, mas que promova o nosso conforto. Agora, nesta altura de calor, a DECO Proteste costuma aconselhar temperaturas a rondar entre os 24 e 25 graus, tentar que não seja muito mais baixo que isso para não termos uma conta de eletricidade muito alta. Já é uma temperatura de conforto. Claro que para os mais encalorados pode ser necessário baixar um pouquinho mais. E sim, toda a gente a falar dos 21, 22, não percebo. Isto para mim não dá, eu preciso de mais quentinho do que isso e, portanto, sim, adoro que me tenhas dito... Em termos de eficiência energética é ótimo. Adoro que me tenhas dito que 24 e 25 é bom, porque assim já me sinto uma pessoa um bocadinho mais normal. Pronto, então com 25 graus eu já estou confortável. Agora diz-me, se eu chegar a casa e tiver a casa muito quente, eu devo pôr aquilo em modo congelador e pôr aquilo mesmo à bruta, a baixar a temperatura, ou não? Ou devo fazê-lo aos bocadinhos? Claro que o ideal é não o fazer dessa forma, porque sempre que vamos utilizar um modo boost ou um modo super do equipamento, que é fazê-lo funcionar na sua maior capacidade e, portanto, maior consumo de energia, obviamente o tempo para arrefecer, neste caso, que é o que pretendemos nesta época, vai ser menor, mas vamos consumir muito mais energia. Portanto, podendo programar, muitos dos equipamentos até já têm aplicações que permitem programar a hora que o equipamento vai ligar, e se eu sei que vou chegar dentro de 20, 30 minutos, se calhar posso ligar o equipamento numa temperatura mediana e deixá-lo já a funcionar um bocadinho antes, e quando chego já tenho a casa fresca e não gastei tanta energia quanto isso. Mas claro que o modo boost também existe e pode ser utilizado. É preciso as pessoas terem noção de que este modo vai exigir mais do equipamento e, portanto, vai haver um maior consumo de energia. Vai consumir mais, portanto, é mesmo uma questão de SOS, não é? Exatamente, devemos evitar sempre que possível a utilização deste modo. Em casos mais emergentes, casos mais extremos, em que seja mesmo preciso, necessário fazê-lo a correr, mas sabendo que vai-se gastar um bocadinho mais. Já me disseste que essa temperatura ideal para equilibrar conforto e poupança, mas a minha dúvida também é se eu devo andar a ligar e a desligar para poder ir poupando nesses intervalos enquanto desligo,
ou se estou a fazer pior e, na verdade, quando estou a ligar, estou a obrigá-lo a consumir mais? A maior parte dos equipamentos já vem com tecnologia inverter. Isso significa que o próprio equipamento consegue ir otimizando a sua utilização para manter a temperatura estável. Portanto, a temperatura que eu selecionar, o equipamento vai mantê-la e vai gerindo o seu esforço, por assim dizer, a sua capacidade para manter essa temperatura. Ao contrário, se eu estiver sempre a ligar e a desligar o equipamento, a temperatura vai sofrer mais variações e quando voltar a ligar o equipamento vai exigir novamente uma maior capacidade do equipamento para fazer reduzir a temperatura para aquela que eu programei. Portanto, para a generalidade dos equipamentos mais recentes, dos últimos 10 anos, diria eu, pelo menos, já vêm equipados com esta tecnologia e na maioria dos casos é melhor deixar o equipamento a funcionar, obviamente enquanto se está na divisão. Se sai da divisão já não há necessidade de ter o equipamento a gastar. Alguns dos mais recentes até já vêm com sensores que conseguem perceber se há movimentação na divisão ou não, se está alguém presente. E conseguem até fazer exatamente, conseguem até desligar passado 10, 15 minutos de não notarem presença. Inteligentes que estão a ficar os ar-condicionados. Isto é uma coisa interessantíssima. Mas às tantas parece que estamos a falar de um frigorífico. É melhor não estar sempre a ligar e a abrir e a fechar a porta. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, não estar sempre a ligar e desligar. Programar então e deixá-lo fazer o seu trabalho. Ficar e tentar, lá está, gerir aqui a temperatura para não colocar temperaturas muito baixas. Claro que quando estamos com calor temos logo tendência de colocar no mínimo. Não eu, mas sim. Mas as outras pessoas mas será melhor escolher uma temperatura mais amena. Portanto, constante é sempre melhor do que andar a ligar e desligar. Na verdade, não se poupa assim tanto por andar a desligar aos bocadinhos. Não só não se poupa, como pode gastar-se mais e até para a saúde do equipamento pode ser pior. Pode ser prejudicial andar sempre a ligar e desligar. Exatamente, porque depois, cada vez que voltamos a ligar, ele vai necessitar de uma maior capacidade para voltar a atingir a temperatura que nós programamos. Portanto, estamos sempre a exigir mais do equipamento dessa forma. Ok, interessante. Agora, vamos lá, já me tinhas dito no outro episódio que devíamos procurar as soluções mais adequadas à nossa casa, não é? E tendo em conta também as divisões, a dimensão da divisão, se vais pôr para uma sala grande, se calhar compras determinado ar-condicionado, para um quarto mais pequeno, outro tipo de ar-condicionado. Agora eu vejo palavras para as quais não tenho conhecimentos, split, multi-split, portátil ainda sei o que quer dizer, mas há variedades, há um mercado um bocadinho diverso que é só para entendidos. Ajuda-me a perceber assim, para leigos, para quem não percebe muito disto. Sim. Split, multi-split, o que é isto? Antes de ir aí, vou só fazer uma breve nota, e como disseste, já falámos sobre este assunto no episódio anterior, portanto não me vou alongar, mas dar só a nota de que, regra geral, um equipamento de 2,5 kW, que é o equivalente a 9.000 BTUs, e por vezes é esta a terminologia que surge quando os instaladores, quando estamos a falar com os instaladores, este tipo de equipamentos é geralmente suficiente para divisões até aos 20 metros quadrados. E entre os 20 e os 25, geralmente já optamos por um equipamento de 3,5 kW ou 12.000 BTUs. Ok. Só esta breve nota. E agora voltando à tua questão, sim. Portanto, monosplit, multisplit, portáteis, qual é que é a diferença? Portanto, o melhor é sempre um ar-condicionado fixo, ou seja, fixo. Nos fixos incluem-se os monosplit e os multisplit. Ok, o portátil não é tão eficiente. O portátil não tem, apesar de já ter vindo a melhorar as suas eficiências, não tem a mesma eficiência que um fixo, até porque temos de ter um adaptador para o ligar à rua, não é? Portanto, geralmente pela janela, para fazer a purga do ar. E, portanto, este tipo de equipamentos não são tão eficientes como os fixos. Portanto, havendo possibilidade de instalar um fixo, será sempre melhor. Não havendo, o portátil pode ser uma alternativa simpática e que permite ter algum conforto. No caso dos fixos, temos, como dizias, os monosplit e os multisplit, sendo que os monosplit são compostos por uma única unidade interior ligada diretamente a uma unidade exterior, e os multisplit permite-nos ter várias unidades interiores, geralmente até 5 unidades, ligadas a uma única unidade exterior. Isso é bom ou é mau? É bom, é mau, depende. Quer dizer, se tiveres uma casa muito grande, se calhar não é benéfico teres uma única unidade exterior. Se calhar é mais fácil distribuir, teres pelo menos uma de cada lado da casa. Também se tiveres distâncias muito grandes entre os equipamentos que estão dentro da casa e a unidade exterior, pode haver uma redução da eficiência do equipamento.
Portanto, é sempre bom chamar um instalador, fazer uma visita à casa e perceber qual é que será a melhor solução, porque cada caso é um caso. Mas pronto, deixar esta nota de que as distâncias podem ser aqui um fator preponderante. No caso do monosplit, imagina que na tua casa só tens uma sala que aquece muito no verão. O resto da casa tem sempre temperaturas amenas e não sentes necessidade de climatizar. Aí se calhar não necessitas de colocar um sistema multi-split, basta-te ter um único equipamento na tua sala para refrescar. Gastas menos dinheiro, porque é um sistema obviamente mais económico. Sendo que o multi-split depois também exige geralmente uma pré-instalação, e se não houver pré-instalação vai ser uma obra um bocadinho mais dispendiosa, porque é preciso passar toda a cabelagem para ligar o sistema. Sim, isso é assustador. E pode ser um bocadinho mais dispendioso, portanto depende sempre aqui da configuração da casa e da solução que procuras. Procuras, exatamente. Para na hora de comprar, e sim, obviamente procurar um instalador que perceba do assunto dá sempre jeito, mas que mais cuidados é que tu recomendas na hora de comprar? O que é que as pessoas devem ter em atenção além do preço, obviamente? Convido toda a gente a visitar desde já o comparador da DEC ProTest, que apresenta os resultados para todos os equipamentos que nós testamos, que cobrem regra geral os equipamentos mais comuns à venda exatamente, no mercado, mais disponíveis, digamos assim, nas lojas onde os consumidores vão geralmente adquirir este equipamento, e aí conseguem encontrar toda a informação sobre os equipamentos, ou seja, sobre a sua eficiência, ruído, funcionalidades adicionais, ou seja, toda a informação as dimensões importante, também para importante, exatamente, toda a informação importante para saber se aquele equipamento é efetivamente bom ou não. E obviamente depois temos o nosso rating que avalia os equipamentos e, portanto, define quais é que são uma boa compra, as melhores, quais é que poderão ser as melhores compras, tendo em conta os critérios que analisamos. Adicionalmente, dar também a nota de que temos a decorrer uma campanha de ar-condicionado, que é a campanha de ar-condicionado fácil, onde basta o consumidor fazer o registro no site desta campanha, que disseste, não é? Que é o www.arcondicionadofacil.pt. Ar-condicionado fácil. E lá vai encontrar, de forma gratuita, obviamente, basta fazer o registro para ter acesso a toda a informação da campanha, e lá encontrará 4 equipamentos de ar-condicionado que poderão ser adquiridos com condições vantajosas e, obviamente, com instalação incluída e com uma instalação assegurada por um instalador de confiança e com formação para aplicar portanto, aquele equipamento daquela marca específica. Aproveitar ar-condicionado com desconto, que é provavelmente também uma informação que muitas das pessoas que nos seguem vão apreciar, porque é de facto um investimento pode pesar no orçamento das famílias, sim, não é? Sim, não sim. É propriamente barato comprar um ar-condicionado. Ainda para mais se procurarmos equipamentos eficientes, que são efetivamente os equipamentos que nós oferecemos nesta campanha. Portanto, são equipamentos que foram testados por nós. Temos noção de que são equipamentos que estão um bocadinho acima da média em termos de eficiência e, portanto, são aqueles que nós disponibilizamos na campanha. Muito bem, falta-nos falar de uma outra coisa que é importante, que é, temos que limpar o ar-condicionado, porque a manutenção pode fazer a diferença também no consumo. Não é só uma questão estética, não é? Tirar o pó ao aparelho do ar-condicionado. Não. Estamos a falar de importante, sim. Limpezas mais a fundo. Sim. Portanto, o ar passa pelo filtro e volta à divisão. Portanto, quer dizer que todas as partículas vão ficar retidas no filtro. Se ficarmos muito tempo sem limpar, o filtro vai acabar por ficar cheio, colmatado. E, portanto, o equipamento vai estar em maior esforço para fazer o seu trabalho, para poder arrefecer ou aquecer a divisão. Vai estar a gastar mais. Vai estar a gastar, logicamente, mais energia. Portanto, o aconselhável é, se faz uma utilização muito frequente do equipamento, quanto mais frequente for a limpeza dos filtros, melhor. E todos os equipamentos têm geralmente as sugestões do fabricante para a limpeza dos filtros, em que explicam passo a passo onde é que se acede em primeiro lugar aos filtros e depois como é que deve proceder-se à sua limpeza. Mas pronto, nós sabemos também que a frequência vai passando, não é? Nem sempre é possível fazer com tanta frequência essa limpeza, mas pelo menos na mudança de estação, que é quando vamos voltar a usar o equipamento,
é muito importante fazer esta limpeza. Portanto, pelo menos 2 vezes ao ano, ali na mudança do quente para o frio e do frio para o quente. E até também por uma questão de saúde, porque em termos respiratórios também não deve ser bom estar a respirar aquele ar. Quanto mais vezes limpar, melhor, mas pelo menos as 2 vezes na altura da mudança de estação. Mas é muito natural que as pessoas pensem que em termos de saúde deve ser benéfico limpar porque o ar vai circular um bocadinho mais... menos poluído, mas por as partículas vão lá ficar retidas, vão ficando cada vez mais acumuladas, não é? O que vai dificultar o esforço. Mas depois é interessante saber que tem mesmo efeitos, tem mesmo impacto na eficiência do equipamento. Exatamente. Não é? Quanto mais sujo ou mais pesado ele tiver, aquilo vai demorar mais a trabalhar. Portanto, até aí a gente consegue poupar. Sim. Se limpar os filtros do ar-condicionado. Sim, geralmente a limpeza basta passar com água ou com um pano macio. Sim, não é nada muito não é muito preciso, técnico. sim, não é com uma escovinha, cerdas macias, portanto qualquer coisa muito simples de fazer. Sim, não é nada muito rebuscado, não exige muito esforço. Ok. Portanto, já falámos de manutenção, falámos dos tipos de equipamentos que há disponíveis no mercado, estes monosplits, estes multisplits, estas variantes, tudo isso pode influenciar a poupança que se consegue com o aparelho dentro de casa. A Mariana também já nos disse muitas vezes que não sendo possível comprar um ar-condicionado, há outras soluções de ventoinhas no mercado. Sendo que as ventoinhas não arrefecem, mas dão uma sensação de fresco mais de conforto. E ajudam a fazer circular o ar. Mas sim, ou seja, para quem não tem nada, se calhar o melhor. Sim. É uma solução mais barata, sim, mas não é de todo a mais eficiente, não é? As ventoinhas não são a solução mais eficiente. Não gastam muito porque têm baixas potências, portanto não vão consumir energia assim à maluca, por assim dizer, mas não vão refrescar a divisão. O que vão fazer é simplesmente fazer circular o ar e se estiverem apontadas para nós, dão-nos uma sensação de fresco, mas a temperatura vai se manter igual, ou seja, não vai influenciar a temperatura da divisão. E o ar-condicionado tem essa vertente de baixar ou subir a temperatura, portanto consegue efetivamente arrefecer ou aquecer uma divisão. Vou terminar com uma pergunta que às vezes se vê e eu não sei se, provavelmente estamos a falar de um mito, não sei, diz-me tu se é mesmo um mito, se isto tem algum fundo de verdade, se isto é apenas uma maluquice que anda por aí a circular, mas combinar ventoinhas com ar-condicionado, isto faz algum sentido? Não, porque, quer dizer, o próprio ar-condicionado tem uma ventoinha que faz o ar circular. Portanto, por uma apontada para a outra, isto não faz sentido nenhum. Não. Estamos a gastar 2 vezes, provavelmente, não é? Creio que não. A ventoinha pode ser usada de forma estratégica quando não se tem ar-condicionado. Por exemplo, quando temos a divisão muito quente, podemos abrir um bocadinho da janela e direcionar a ventoinha para o exterior para puxar o ar quente da divisão. Eu sei, tu disseste isso nesse outro episódio e eu fiquei fascinada com essa informação. Nunca tinha pensado em usar uma ventoinha com uma janela aberta, mas tu explicaste-me que isso faz sentido. No fundo é porque a ventoinha só vai fazer circular o ar, lá de não fora, vai refrescar. E, portanto, se a direcionarmos para o exterior quando está muito calor na divisão, algum desse calor pode ser conduzido para o exterior da casa e assim podermos ir refrescando aos poucos. Agora, com ar-condicionado, fechar janelas. Exatamente. Fechar janelas e desfrutar do fresquinho. Exatamente. E pronto, e assim terminamos este episódio. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Já sabe que é a recomendação que nós dizemos sempre, que todas estas informações que os nossos especialistas aqui vão trazendo devem ser adaptadas à realidade de cada família, vendo as opções que estão disponíveis para o orçamento da família, para até onde é que podem ir as suas despesas, até que ponto é que pode usar algum destes recursos, algum destes conhecimentos dos nossos especialistas para poder poupar um bocadinho mais e, portanto, esperamos que estes conhecimentos sejam úteis e que os possa aproveitar da melhor maneira. Eu sou Ana Santos Gomes, este episódio teve o apoio à produção do Cláudio Nogueira e contámos com a Mariana Simões aqui a dar informações sobre como poupar com o ar-condicionado. Esperamos por si no próximo episódio. Até à próxima.